Vamos lá. Aula 2, pessoal. Classificação e variabilidade dos custos. Veja, eu estou falando de custos, ou seja, aquele gasto não ativado que ocorre dentro da produção. Quanto à sua classificação, os custos podem ser diretos. Quais são os custos diretos? São aqueles que não necessitam de rateio para serem alocados aos produtos. Exemplo: consumo de matéria-prima, consumo de embalagem, naqueles produtos que eu estoco embalado, mão de obra direta. Custos indiretos são aqueles que, para serem alocados aos produtos, necessitam de um rateio. Aluguel da produção, mão de obra indireta, depreciação das máquinas, seguro do prédio, conta mensal do telefone. Essa classificação são para aqueles gastos não ativados que ocorrem dentro da produção, ou seja, nós estamos falando especificamente de custos. Vamos dissecar isso aí. Custos diretos. Em um determinado mês, eu tive um consumo de matéria-prima de 100 metros. Retirei chapa de aço do estoque para transformar em produto acabado. Nesse momento, iniciam-se os meus custos de produção. Consumo de matéria-prima é um custo. O que eu produzo? Eu produzo dois tipos de geladeira. A geladeira do tipo A geladeira do tipo B. Eu sei, eu controlei, que desses 100 metros, 60 metros foram consumidos para produzir a geladeira do tipo A e 40 metros eu utilizei para produzir a geladeira do tipo B. O custo do metro dessa geladeira, não, o custo do metro dessa matéria-prima é, por exemplo, R$ 1. Então, o custo é de R$ 1. O custo por metro. R$ 60 vezes 1 vai dar R$ 60. 40 vezes 1 vai dar R$ 40. Eu vou alocar como consumo de matéria-prima para produzir a geladeira A, 60, e para produzir a geladeira B, R$ 40. Eu não utilizei nenhum critério de rateio para alocar esses custos aos produtos, a geladeira A e a geladeira B. Veja, um custo só pode ser considerado direto se eu não utilizar nenhum critério de rateio para alocar esses custos aos produtos. Agora, vamos imaginar o seguinte, que eu não sei, eu não controlei quanto foi consumido pela geladeira A, quanto foi consumido pela geladeira B. Eu não controlei. Eu tenho um custo de 100 metros de consumo de matéria-prima.
Eu não sei quanto foi para A, quanto foi para B. Eu vou ter que utilizar algum critério de rateio. Sei lá, por exemplo, quantidade produzida. O que eu produzi? Eu produzi com esses 100 metros 10 geladeiras, 10 unidades da geladeira A e produzi, sei lá, mais 10 unidades da geladeira B. Eu vou ter que utilizar um critério de rateio. Por exemplo, ratear esse custo de acordo com a quantidade produzida. Então, se eu produzir 20 metros, 20 unidades, 50% foi para a geladeira A, outros 50% foi para a geladeira B. Vou ratear esse custo de 100 de acordo com a quantidade produzida. Vai dar 50% para cada um. Pessoal, conceitualmente, os custos diretos são aqueles que não necessitam de nenhum critério de rateio para serem alocados aos produtos, desde que eu controle. Se eu tiver que utilizar algum critério de rateio para alocar aos produtos porque eu não controlei, esse custo será tratado como um custo indireto. Conceitualmente, o consumo da matéria-prima é um custo direto. Se cair na prova, o consumo da matéria-prima é um custo direto. Agora, desde que eu não use nenhum critério de rateio para alocar esses custos aos produtos. A mesma coisa acontece com o consumo de embalagem. O que é o meu produto acabado? É a geladeira embalada. Quando a geladeira estiver pronta e embalada, está pronto para ser remetido ao meu estoque de produto acabado. Nesse momento, encerram-se os meus custos. Lembra da aula anterior? Então, se eu tive um consumo de embalagem de 100 metros, eu controlei, eu sei que 60 metros foi para a geladeira do tipo A e 40 metros foi para a produção da geladeira do tipo B. Pego o custo por metro da embalagem, o custo por caixa da embalagem, multiplico e aloco aos produtos diretamente ao produto sem nenhum critério de rateio. Conceitualmente, o consumo da embalagem é um custo direto, desde que não tenha que utilizar nenhum critério de rateio, conforme o exemplo da matéria-prima. Fixa. Custo direto não precisa de rateio. Custo indireto, você vai ter que utilizar algum critério de rateio, já que você não controlou ou não pode controlar. Conceitualmente, consumo da matéria-prima, consumo da embalagem, são custos diretos, conceitualmente. Vamos caminhar mais um pouco. Que outro exemplo eu dei? Mão de obra direta. Vamos lá. Custos diretos. Conceitualmente, a mão de obra direta é um custo direto. Primeiro, o que é mão de obra? Vi a aula anterior. São aqueles custos que eu tenho com a mão de obra na minha produção. Falou mão de obra, já sabe, eu estou me referindo ao pessoal que trabalha na produção. Essa mão de obra ela pode ser direta, como ela pode ser indireta. O que é a mão de obra direta? É aquele pessoal que manipula o produto enquanto ele está sendo transformado. Por exemplo, numa fábrica de geladeira,
eu pego a chapa de aço do estoque, retiro a chapa de aço do estoque, coloco numa prensa. E ali tem um funcionário que aperta o botão da prensa para prensar essa chapa de aço e fazer o gabinete da geladeira. Esse funcionário manipulou o produto enquanto ele estava sendo transformado. Ele é uma mão de obra direta. Você está fabricando geladeira. Vou brincar agora. Eu tenho o setor de pintura. Eu tenho lá os caras que pegam uma brocha e ficam pintando a geladeira. Ele manipulou o produto enquanto ele estava sendo transformado. Ele é mão de obra direta. Dentro da minha linha de produção, estou fazendo a geladeira. Eu tenho aquele profissional que enrosca a lâmpada dentro da geladeira. Ele manipula o produto enquanto ele está sendo transformado. Ele é uma mão de obra direta. Eu tenho aquele profissional dentro da minha linha de produção que aperta os parafusos lá para encaixar, colocar o motor na geladeira. Esse profissional manipulou o produto enquanto ele estava sendo transformado. Ele é uma mão de obra direta. Então, veja, vamos imaginar o seguinte, que num determinado mês, para produzir as geladeiras, eu utilizei 100 horas de mão de obra direta. O que eu produzo? Dois tipos de geladeira, a geladeira A e a geladeira B. Eu utilizei de horas de mão de obra direta para produzir a geladeira A, sei lá, 40 horas. E para produzir a geladeira B, 60 horas. Eu sei que o custo hora da mão de obra direta é de R$1. Qual o meu custo com mão de obra direta para produzir a geladeira do tipo A? 40 vezes 1, 40. 60 vezes 1, 60. Não utilizei nenhum critério de rateio para alocar esses custos aos produtos. Eu tenho que controlar quantas horas foi para a geladeira A, quantas horas foi para a geladeira B. Tem que ter esse controle. Conceitualmente, a mão de obra direta é um custo direto. Ah, mas eu não controlei, eu sei que foram 6 horas, 100 horas no mês, mas eu não sei quanto tempo foi para fazer a A, quanto tempo foi para fazer a B. Bom, se você não controlou, você vai ter que fazer um rateio. Se você vai ter que fazer um rateio, ele não pode ser considerado um custo direto na tua empresa, ele será considerado um custo indireto. Fixa, conceitualmente, mão de obra direta. O pessoal que manipula o produto enquanto ele está sendo transformado. É um custo direto. Mas você não pode utilizar nenhum critério de rateio. Interessante, né? Parece fácil fazer isso na prática, mas não é. Você precisa ter um controle da sua produção. Vamos caminhando, a gente só está batendo um papo. Custos indiretos. São assim chamados porque eles necessitam de um critério de rateio para serem alocados aos produtos. Vamos ver os exemplos que eu cito aí no material.
Aluguel da produção é um custo indireto. Ele vai necessitar de um critério de rateio para que eu aloque aos produtos. Vamos imaginar que num determinado mês, o aluguel da produção foi de, sei lá, vou inventar aqui, tá? 10 mil reais. Eu produzo dois tipos de produtos, né? A geladeira do tipo A, a geladeira do tipo B. Quantas peças eu produzi esse mês? Produzi 6 mil peças da geladeira tipo A e produzi 4 mil peças da geladeira tipo B. Eu vou utilizar como critério a quantidade produzida. Existem vários critérios de rateio, tá? Esses critérios de rateio são definidos pela própria empresa. Depois nós vamos fazer exercícios onde aparecem vários critérios de rateios para a gente se aprofundar. Mas vamos imaginar que eu vá ratear esse custo do aluguel de acordo com a quantidade produzida. Ora, eu produzi no mês, então, 10 mil peças. Do tipo A, então, eu produzi 60% do total. Do tipo B, eu produzi 40%. Vou ratear de acordo com a quantidade produzida. 10, 60%, 6 mil reais. Eu aloco como custo indireto, estou rateando, né? Da geladeira do tipo A. E os outros 40%, 4 mil reais, eu aloco como custo de produção para produzir a geladeira B. Eu utilizei um critério de rateio. Não tem jeito. Como é que você vai jogar 10 mil reais do aluguel no produto A e no produto B? Você tem que utilizar um critério de rateio. São assim chamados porque eles necessitam de um critério de rateio. Por exemplo, a quantidade produzida. O que mais eu dou como exemplo lá, hein? Mão de obra indireta. Mão de obra indireta. Mão de obra indireta. Lembra, falou mão de obra? É o pessoal que trabalha na produção. Essa mão de obra, então, pode ser direta, aquele pessoal que manipula o produto enquanto está sendo transformado. Ou essa mão de obra pode ser indireta, aquele pessoal que trabalha na produção, mas que não manipula o produto enquanto está sendo transformado. Por exemplo, gerente industrial. O gerente industrial tem um salário mês, um custo mês, sei lá, 10 mil reais. Esse cara não manipula o produto enquanto ele está sendo transformado. Ele fica lá na sala dele, planejando a produção. Ele é um custo indireto. Mas eu vou ter que utilizar um critério de rateio para jogar um pouco desse valor na produção da geladeira A e outro pouco na produção da geladeira B. É um custo. Qual o critério de rateio? Digamos que seja a quantidade produzida. É um critério. Então, eu pegaria 60% desse valor, jogaria como custo de produção da geladeira A, pegaria 40% desse valor, jogaria como custo da produção da geladeira tipo B. Eu estou utilizando um critério de rateio. Não tem outro jeito. Esse é um custo indireto. O que mais eu dou como exemplo? Depreciação das máquinas. Das máquinas da produção. Depreciação debita a despesa, que debita a depreciação acumulada. Só que como é um gasto não ativado dentro da produção, eu não vou debitar despesa de depreciação, vou debitar custo de depreciação. Então, eu faço uma depreciação de 10% ao ano de uma máquina.
Olha lá, tive uma depreciação no mês de R$ 10.000. Vou ratear. Tem que ter um critério de rateio. Digamos que seja a quantidade produzida. O mesmo raciocínio, 60% dos 10 vai para a geladeira do tipo A, 40% dos 10 vai para a geladeira do tipo B. Perceba que eu vou rateando, de acordo com algum critério estabelecido. O que mais tem de exemplo? Seguro do prédio. A parte pertencente à produção. É custo. Lembra da aula número 1? Conta mensal do telefone. A parte pertencente à produção. É custo. Eu vou ter que ratear esses custos utilizando algum critério. Não tem como alocar direto no produto. Impossível. Então, fixa o seguinte. Claro que nós vamos fazer exercício, questão de prova. Nós estamos vendo a parte conceitual. Custos diretos são aqueles que não necessitam de critério de rateio. E os custos indiretos, obrigatoriamente, eu vou ter que utilizar um critério de rateio para poder alocar aos produtos. Agora, quer ver que coisa interessante, pessoal? Vamos imaginar que você tenha uma empresa industrial que ela fabrica, que ela produz um único produto. Ela produz geladeira. Só geladeira do tipo A. Ela teve um consumo de matéria-prima em um determinado mês de R$ 10.000. Isso aqui é um custo. Quanto desses R$ 10.000 eu vou alocar na geladeira do tipo A? Os R$ 10.000. Só produz um tipo de produto. Não utilizei nenhum critério de rateio. Custo direto. Ela tem de mão de obra direta aquele pessoal que manipula o produto enquanto ele está sendo transformado. Em um determinado mês, ela teve de mão de obra direta um custo de R$ 2.000. Quanto desses R$ 2.000 eu vou jogar na geladeira do tipo A? Só fabrica esse produto, eu vou jogar os 2.000 sem nenhum critério de rateio, custo direto. Vamos imaginar que ela tenha um aluguel na produção de R$ 1.000. Quanto desses R$ 1.000 ela vai jogar como custo de produção na geladeira A? Ela só fabrica um produto, você vai pegar os R$ 1.000 e jogar como custo de produção da geladeira A. Eu não utilizei nenhum critério de rateio, só produz a geladeira A. Conceitualmente é um custo indireto. Agora, quando eu tenho um único produto, todos os custos de produção eu acabo jogando na geladeira A, só tem esse produto. Resumo da ópera. E empresas industriais que fabricam um único produto, todos os custos são diretos. Já que eu não vou ter que utilizar nenhum critério de rateio
para alocar os custos de produção ao produto. Só tem um produto. Que coisa incrível, né? Isso é naquelas empresas que fabricam um único produto. Resumo da ópera aqui. Custos diretos são aqueles que não necessitam de nenhum critério de rateio. Conceitualmente, consumo de matéria-prima é um custo direto. Parta do pressuposto que você controla quanto foi consumido para produzir a geladeira do tipo A e quanto foi consumido para produzir da geladeira do tipo B. Agora, se você tiver que fazer algum rateio, aí passa a ser um custo indireto. Conceitualmente, na prova, conceitualmente, você assume que você controla. É um custo direto. Mão de obra direta. Conceitualmente, é um custo direto. Você controla quantas horas foi para A, quantas horas foi para B. Então, você não utiliza nenhum critério de rateio. Empresas que fabricam um único produto é uma exceção. Todos os custos serão considerados como sendo diretos. Eu não vou ter que ter critério de rateio, vou pegar todos os custos de produção e jogar direto na geladeira A. É uma exceção à regra. Quando vocês forem responder questão de prova, assuma que você produz mais de um produto na tua empresa. Tá? A não ser que na questão bem especificado que a empresa produz um único produto. Vamos caminhar. Custos quanto à sua variabilidade. Os custos podem ser fixos ou os custos podem ser variáveis. Custos fixos são aqueles que independem da quantidade produzida. Os variáveis são aqueles que variam de acordo com a quantidade produzida. O que eu dou de exemplo de custo fixo? Aluguel da produção. Custos fixos. O aluguel da produção. Todo o meu prédio é alugado, toda a minha fábrica é um galpão alugado. A parte pertencente à administração e vendas, a despesa. A parte pertencente à produção é o custo. Eu estou me referindo ao aluguel da produção, ao custo. Eu tenho um gasto mensal de aluguel, vou inventar aqui, de R$5.000. Ser fixo ou variável para nós tem que estar ligado à quantidade produzida. Veja, se eu produzir uma geladeira, qual será meu custo de aluguel? 5.000. Se eu produzir 2 geladeiras, meu custo de aluguel será 5.000. Se eu produzir 50 geladeiras, meu custo de aluguel naquele mês será 5.000. Ele é um custo fixo. Claro que pode ter um aumento do aluguel, de acordo com o IPCA, de acordo com, entre as partes, vai ter um aumento. Mas não está ligado à quantidade produzida. Ser fixo ou variável para nós tem que estar ligado à quantidade produzida. Produziu uma peça, o aluguel é 5. Produziu 2, o aluguel mensal é 5. Produziu 50, o aluguel mensal é 5. Ele é um custo fixo. O que mais eu dou de exemplo lá, como custo fixo? A mão de obra indireta.
Aquele pessoal que não manipula o produto enquanto ele está sendo transformado. O salário do gerente da fábrica, do gerente da produção. Esse cara não manipula o produto enquanto ele está sendo transformado. Ele é a mão de obra indireta. Esse cara tem um salário de, sei lá, 13 mil reais por mês. Se eu produzir uma peça, o salário desse cara vai ser 3 mil. Se eu produzir duas, o salário desse cara vai ser 3 mil. Se eu produzir 50 peças, 50 geladeiras, 25 do tipo A, 25 do tipo B, o salário desse cara vai ser 3 mil. Um custo fixo. Não varia de acordo com a quantidade produzida. O que mais tem de exemplo? Seguro do prédio. Eu fiz um seguro para o prédio. A parte pertencente à administração e vendas é despesa. A parte pertencente à fábrica é um custo. E eu tenho um gasto mensal com esse seguro, apropriado segundo o regime de competência, de 2 mil. Se eu produzir uma peça, é 2 mil. Se eu produzir 50 peças, é 2 mil. Não varia de acordo com a quantidade produzida. É um custo fixo. Mas tem exemplo lá. Conta mensal do telefone. A parte pertencente à produção. A parte pertencente à administração e vendas é despesa. A parte pertencente à produção é custo. Vide a primeira aula. Eu tenho a conta mensal do telefone, a parte pertencente à produção, custo. Se eu produzir uma peça, é 10 real. Se eu produzir duas peças, é 10 real. Se eu produzir 3 peças, é 10 real. É um custo fixo. Custos que são variáveis. São aqueles que variam de acordo com a quantidade produzida. Consumo da matéria-prima, consumo do material de embalagem, mão de obra direta. Vamos dissecar um pouquinho isso aí. Custos variáveis. São assim chamados porque variam de acordo com a quantidade produzida. Por exemplo, consumo de matéria-prima. Para fabricar uma geladeira, eu preciso de 2 metros de chapa de aço. O gabinete da geladeira é chapa de aço. Para fabricar uma geladeira, eu consumo 2 metros de chapa de aço. Se eu produzir 2 geladeiras, eu vou consumir 4 metros. Se eu produzir 3 geladeiras, eu vou consumir 6 metros. Vai variar de acordo com a quantidade produzida. O consumo da matéria-prima é um custo direto. Eu controlo a produção. Eu sei quanto foi consumido para fabricar a geladeira do tipo A, quanto foi consumido para fabricar a geladeira do tipo B. Então, é um custo direto e variável. O que mais eu dou como exemplo lá? Consumo de material de embalagem. Consumo de embalagem. O meu produto acabado é a geladeira embalada.
Para produzir uma geladeira, eu utilizo uma embalagem. Eu vou consumir uma embalagem do meu estoque. Se eu produzir duas, eu vou consumir duas embalagens. Se eu produzir três, eu vou consumir três embalagens. E assim sucessivamente. O consumo de embalagem é um custo direto. Eu controlo, eu sei quanto foi consumido para a geladeira A, quanto foi consumido para produzir a geladeira B. Ele é um custo direto e variável. O que mais eu dou de exemplo lá, galera? Mão de obra direta, essa é boa. Mão de obra direta. Aquele pessoal que manipula o produto enquanto está sendo transformado. Veja, na mão de obra direta você tem que raciocinar em número de horas. Veja, para produzir uma geladeira, eu utilizo, por exemplo, 2 horas da mão de obra direta. Raciocina em termos de horas. Produzir uma geladeira 2 horas. Se eu produzir 2 geladeiras, eu vou consumir 4 horas. Se eu produzir 3 geladeiras, eu vou consumir 6 horas da mão de obra direta. O custo variável varia de acordo com a quantidade produzida. A mão de obra direta eu controlo, é um custo direto. E ele é um custo direto e variável. Pessoal, custos quanto à sua classificação. Pode ser direto ou indireto. O direto é aquele que não precisa ratear para ser alocado aos produtos. Os custos indiretos são assim chamados porque vão necessitar de um critério de rateio. Damos alguns exemplos aqui para vocês. Né? Falamos lá de consumo de matéria-prima, falamos lá das horas da mão de obra direta. Tem aquele caso específico quando a empresa produz um único produto, que aí todos os custos serão diretos. Falamos dos custos indiretos, que eu vou precisar de um critério de rateio para alocar os produtos. Custos quanto à sua variabilidade. Fixo, independe da quantidade produzida. O aluguel, por exemplo, variável, varia de acordo com a quantidade produzida. E vemos aí alguns exemplos de custos fixos, de custos variáveis. Essa é a parte conceitual de custos. Nossa próxima aula, nosso próximo vídeo, nós vamos fazer um exercício de fixação sobre os conceitos até aqui apresentados. Claro que nós vamos estar nos aprofundando cada vez mais nesses conceitos aí. Então, até a nossa próxima aula. E começamos com o exercício de fixação sobre os assuntos até aqui abordados. Até lá, pessoal.